pesquisa se passa no Bexiga, eu me foquei em 3 ruas, a Rua Abolição, a Rua São Domingos e Major Diogo, e eu coloquei em azul os cortiços que tem nessa região. Durante a pesquisa, no começo eu derivei muito, eu andei muito por essa região, e fui anotando minhas percepções e depois relacionando com bibliografias. Primeiro ponto que eu acho importante trazer é o que significa habitar um cortiço. Primeiro, as pessoas muitas vezes elas vão para os cortiços, seja por falta de políticas habitacionais que sejam efetivas, seja porque, em geral, eles ficam em regiões que têm já mais equipamentos públicos e já estão mais estruturados, muitas vezes são próximos do trabalho, inclusive, muitas vezes tem muitos migrantes também que acabam buscando a área central para morar, e os cortiços se mostram como uma opção mais viável. Mas, em geral, são cômodos muito desconfortáveis, muitas vezes condições de iluminação, de ventilação péssimas, e acúmulo de funções em um mesmo ambiente e tal. E o que eu queria entender é o que essa situação precária significa para a vivência do espaço público. Acho que 3 conceitos que são legais de trazer são o de espaço e território, do Milton Santos, espaço como uma coisa mais genérica, território já trazendo um pouco de noção de vizinhança, de solidariedade entre as pessoas, de identificação, e pedaço é um conceito do Magnani, que é justamente o intermediário entre a casa e a rua. É onde vão realmente ser estabelecidas as relações entre as pessoas, onde vai se ter uma relação que é mais profunda do que qualquer estranho do que com qualquer estranho na rua, mas que é mais genérica do que com quem mora na sua casa. O que eu comecei a reparar, então, nas minhas derivas pelo Bexiga, é que é uma região, trazendo o conceito de Milton Santos, de muita lentidão na cidade. As pessoas, elas realmente aproveitam a cidade. Eu percebi que muita gente se conhecia, e eles aproveitavam muito esse espaço das calçadas, essas coisas. Aqui, por exemplo, o moço estava passando com o filho dele, aí veio a moça do cabeleireiro, foi falar com ele, e depois ele seguiu a rota dele. O que eu entendo é que essas relações na cidade, elas são formas também de acolhimento, saindo de uma situação tão precária. E o que eu percebi é que muitas vezes tem questões da morfologia que trazem esse acolhimento, então essa transformação do espaço público como uma sala de conversa, então que as pessoas ficam sentadas nessas escadinhas que tem na frente, muitas vezes não ter vitrine, é uma coisa que faz com que as pessoas fiquem muito nessa área, coloquem até um tapetinho, uma cadeiras na calçada. Eu percebi algumas invenções também, então essa calçada super estreita, eu percebi que as pessoas começaram a colocar as cadeiras de plástico para fora da calçada, para que a calçada virasse um apoio para o pé, e fui percebendo esse tipo de invenção, as brincadeiras na rua, e comecei a entender que isso são formas de acolhimento na cidade, são maneiras de fazer com que o tempo vire uma ocasião e o espaço um lugar, citando Van Eyck, essa vivência humana e esse encontro entre as pessoas. Outra coisa que eu reparei e que eu descobri foi a conquista de um espaço público. Eu comecei a perceber, vendo desde as minhas bibliografias até em locus, a minha descoberta em locus, que as pessoas, nessas situações, elas passam a buscar vínculos de sociabilidade básica como forma de apoio. Então, numa situação tão desconfortável assim, e o pedaço começa a virar, então, quase que uma segunda casa, é um espaço onde vão ser criadas essas novas relações. Nessa área que eu estudei, que é do Bexiga, eu descobri o Larguinho da Maria José, que é um largo que foi criado primeiro, tinha um grupo de futebol que jogava lá, que surgiu desde as escolas, de um campeonato da escola que acabou sendo estendido para essa região, e esse grupo de futebol quis que mais pessoas pudessem aproveitar isso, e conseguiram viabilizar uma rua de lazer, que é o Larguinho da Maria José. Então, hoje em dia, eles têm o apoio da prefeitura, eles, inclusive, já recebem equipamentos da prefeitura. O que eu percebi é que a criação desse larguinho criou um senso de comunidade muito legal entre as pessoas, que a gente pode perceber, inclusive, na pandemia, eles fizeram ações da comunidade Maria José. E, então, eu entendi que em situações de precariedade tão grande, as pessoas buscam formas de apoio.
E o espaço público, ele vira essa coisa tão legal e inventiva também, porque ele vira um pouco a casa das pessoas.